Vamos lá então, pessoal. Nós vimos que existem 3 forças intermoleculares. Primeira força, a mais forte, pontes de hidrogênio. A ponte de hidrogênio, ela ocorre entre moléculas muito polares. Ok? E ela é uma força mais forte do que dipolo, que é só com moléculas polares, que é muito maior do que dipolo induzido, que ocorre entre moléculas o quê? Apolares. Perfeito? Então, vamos olhar. Vamos lá. Onde é que nós evidenciamos isso? Como eu falei para vocês. E como isso pode ser cobrado de vocês. Ok? Imagine que você tenha que colocar estas substâncias, que eu vou colocar aqui agora para vocês. Ok? Vamos supor. CH3, CH3OH, CH3O, CH3. Imagine que você tenha que colocar essas moléculas, perfeito? Ordenadas em ordem decrescente de polaridades. Então, primeiro, essa molécula aqui, ó, se eu analisar em termos de oxigênio, ok? Essa molécula, ela é angular, porque o oxigênio, tá legal? Tá fazendo 8 elétrons na última camada, com 2 ligantes, então essa molécula ela é angular, e o O está ligado ao H. Então, a força intermolecular são pontes de hidrogênio. As forças que vão fazer com que essas moléculas uma atraia a outra, ponte de hidrogênio. Já essas aqui, ó, qualquer um dos 2 carbonos que você analisar, você tem moléculas tetraédricas. Ok? Não existe diferença de eletronegatividade, não existe diferença de eletronegatividade, não existe diferença de eletronegatividade, não existe diferença de eletronegatividade. Portanto, essa molécula aqui é uma molécula apolar. Então, ela faz dipolo induzido. Já essa molécula aqui, ó, eu posso analisar ela pelo tetraedro ou pelo angular aqui do oxigênio. Então, vamos analisar pelo angular do oxigênio. Pronto. Ela é uma molécula polar, mas o O não está ligado diretamente aos Hs. Os Hs estão ligados a quem? Os Hs estão ligados, perfeito, aos carbonos. Então, essa molécula aqui, ela não faz ponte de hidrogênio, ela faz dipolo. Perfeito? Portanto, qual deles tem maior ponto de ebulição? Então, primeiro, aquele que faz ponte de hidrogênio tem um ponto de ebulição e difusão maior do que dipolo induzido, ok? Que ele tem uma temperatura de ebulição maior do que aquele que faz dipolo. Bem, esse é o primeiro tipo de exercício que pode ser cobrado de vocês. Segundo tipo de exercício que podem vir a ser cobrado de vocês, ok? Imagine que você tenha 3 compostos.
Perfeito? Aí eu pergunto para vocês, qual deles vai ter maior temperatura de ebulição? Qual deles vai ter o menor temperatura de ebulição? Então aqui você veja que esses caras fazem pontes de hidrogênio. Esse cara aqui faz ponte de hidrogênio. E esse cara aqui faz ponte de hidrogênio. Então você não vai analisar, perfeito, pelas pontes de hidrogênio. Você tem uma tendência de analisar eles agora pela massa molar deles. Olha. Este aqui e este aqui, qual deles tem... Ah, eu esqueci aqui. Ó. Qual deles tem maior massa molar? Olha, esse aqui tem 1 carbono, esse aqui já tem 3 carbonos. Então, à medida que você aumenta a cadeia lateral, obviamente você aumenta, perfeito? Você aumenta a massa do composto. Já aqui você tem 4 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4. 3, 6, 9, 10 hidrogênios. Aqui tem 3, 6, 7, 8. Então, este aqui é uma molécula mais pesada do que os outros 3. Então, ok? Esse composto 1, 2, 3, 4, C4, H3, 6, 9, 10, H10O, ele tem uma temperatura de ebulição maior do que C3, H8O, que tem uma temperatura de ebulição maior do que CH4O. Ok? Então, quando tem a mesma força molecular, você olha o tamanho. Perfeito? E quando ele tem a mesma força intermolecular, ok? Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, CH2, 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 CH2OH e CH3, CHOH, CH3, CH3. Vamos analisar esses dois aqui, ó. O que acontece? Essa molécula aqui tem uma parte apolar e tem uma parte muito polar. Ela faz ponte de quê? De hidrogênio. Porque o O está ligado a quem? Ao H. Aqui ela também faz ponte de quê? De hidrogênio. Então, mesma força intermolecular. Certo? Se tem a mesma força intermolecular, qual das duas vai ter maior temperatura de ebulição? Vamos olhar o peso. 1, 2, 3, 4. Hidrogênio, 3, 5, 7, 9, 10. Ó, vamos ver o outro. 1, 2, 3, 4. C4. 3, 6, 9, 10. H10. Ó, opa, mesma massa. Mesma força intermolecular. Então, o que é que você vai olhar por último? A superfície de contato. Perfeito? Por que, Almi? Porque você vai ter aqui, ok, ó, uma parte apolar que vai ter um contato com uma parte apolar. Essa aqui, ela vai estar assim com a outra molécula dela. Já, tá legal? Essa daqui, ela vai ter uma superfície de contato menor. Então, ok? Essa que tem a molécula linear, ela é maior, ela tem maior temperatura de fusão e ebulição do que aquelas que são cadeias menores. Então, você olha 3 detalhes. Primeiro, tem forças intermoleculares diferentes? Tem. Ponte de hidrogênio maior, ponte de hidrogênio maior do que de polo, maior do que de polo induzido. Beleza. Tem forças intermoleculares igual? Tem. Olha o peso. Quem é mais pesado? Olha as forças intermoleculares. São iguais? São. Olha a superfície de contato. Ok? Qual daquelas moléculas vão ter mais contatos com a outra? Não se esqueça, tá joia? Essa molécula aqui é uma molécula longa. Ela tem uma grande parte apolar, enquanto que tem uma parte o quê? Polar. Perfeito?
Já essa daqui tem uma parte polar e essa parte aqui o que? Apolar. Perfeito? Então, quando você pega moléculas muito grandes, às vezes ela pode ter uma pequena parte polar e uma grande parte apolar. Tá joia? Bem, só para nós nos aprofundarmos mais um pouquinho, vamos analisar a seguinte situação, olha. A gasolina. Um, dois, três, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gasolina é uma mistura de várias substâncias. Entre elas, ok? Nós temos cadeias lineares, assim igual essa aqui, ou cadeias ramificadas. Então, eles compõem uma mistura. De que tipo? Uma mistura, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH3, H, CH3. Aí você pode ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, CH3, CH, CH3, 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 CH2, CH2. Juntando tudo isso aqui em um único recipiente, dá origem ao que nós chamamos de gasolina. Ok? Aí eu pergunto para você, gasolina é uma substância pura? Não, ela é uma o quê? Mistura. Ela é chamada uma mistura de hidrocarbonetos, só, porque são compostos que só tem carbono e hidrogênio. Vocês vão ver isso no segundo ano. É uma mistura, só que é uma mistura o quê? Homogênea. Então, por que ela é uma mistura homogênea? Porque esta substância é apolar, essa substância também é apolar, e esta substância aqui também é apolar. Olha que legal. Então, substâncias apolares, certo? Tendem a se misturar. Então, a gente vai ver que polar dissolve com mais facilidade molécula polar. Apolar dissolve com mais facilidade molécula apolar. Então, quando eu pego a gasolina e a água, vamos pensar a água. Como é que a água é? O que é que você já sabe sobre a água? Bem, a água ela é uma molécula angular e, além de ser angular, ela é polar. Então, milhares e milhares de moléculas de água e tem entre elas a força chamada pontos de quê? De hidrogênio. Por quê? Porque são moléculas o quê? Polares. Perfeito? Elas fazem a ponte de hidrogênio. Ótimo. E faz ponte de hidrogênio. Tá legal. E quando eu misturo, eu faço a mistura entre a água mais gasolina. O que acontece quando você faz a mistura de água mais gasolina? Elas se misturam totalmente? Não. O que acontece? A parte de baixo fica com a água, enquanto que a parte de cima fica a gasolina. Por que as duas não se misturam? Porque a água é uma molécula o quê? Polar, enquanto que a gasolina é uma molécula o quê? Apolar. Então, se você tem uma substância iônica, tá legal? Ó, ela se dissolve com mais facilidade na água. Perfeito? Se você jogar sal aqui dentro, ó, sal de cozinha, ok? O que vai acontecer? Quando você jogar o sal de cozinha, que é um composto iônico,
ele vai ter uma facilidade de se dissolver aonde? Na água. Então, a mistura vai ficar lá embaixo, sal mais água. O sal ele não vai se dissolver aonde? Na gasolina. Por que o sal não se dissolve na gasolina? Porque a gasolina é uma molécula apolar. Então, quem é que tem tendência a se dissolver na água? Moléculas polares, tá legal? Ou moléculas o quê? Iônicas. Quem é que tem tendência a se dissolver em solventes como a gasolina? Que é a gasolina, querosene, ok? Os derivados do petróleo. Todos os derivados do petróleo se dissolvem entre si. Por quê? Porque eles são moléculas o quê? Apolares. Então, por exemplo, se você pegar um copinho desse de café, de plástico, ok? E botar água dentro dele, ele derrete? Não. Mas se você pegar um copinho desse aqui e colocar dentro dele gasolina, o copo começa a derreter. Então, isso acontece, por que o copo começa a derreter? Porque você chega à conclusão de que este copo é feito de moléculas o quê? Apolares. As interações entre eles são apolares, por isso que ele está se dissolvendo na gasolina e não se dissolve na água. Ok? Então, substâncias apolares têm uma tendência maior a se dissolver em substâncias apolares. Mas isso também nos leva a um segundo raciocínio nosso. Perfeito? Vamos imaginar o seguinte: você tem álcool, etanol, conhecido como sendo etílico, que é este álcool que a gente está usando aí contra o Covid, nós usamos em casa, né, para limpar a superfície, ou nós utilizamos até como combustível, né, o etanol. A estrutura do etanol é essa aqui, ó, CH3, CH2, OH. Perfeito? Então, vamos pegar aqui a gasolina numa forma genérica, que ela é isso aqui, ó. CH3, CH2, já que a gasolina é uma mistura, né? CH2, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Ela vai de 6 até 8 carbonos. Mas vamos lá. A gasolina, nós já descobrimos que ela é o quê? Apolar. Enquanto que a água é uma molécula o quê? Altamente polar, já que ela faz ponte de quê? De hidrogênio. Confere? Então eu pergunto para você, o etanol, ele se dissolve na gasolina? Sim. Por quê? Porque ele tem essa parte aqui apolar. Ele se dissolve na água? Sim, se mistura com a água. Por quê? Porque ele tem essa parte aqui, o quê? Polar. Se eu aumentar essa cadeia lateral, eu estou aumentando a solubilidade do composto aonde? Na gasolina. Se eu diminuo essa cadeia lateral, por exemplo, se vocês colocar uma cadeia aqui só com um carbono só, quem é mais solúvel em água? Quando você tem um carbono ou quando você tem dois? Quando você tem um. Por quê? Porque você está diminuindo a parte apolar, aumentando a solubilidade aonde? Em água. Então, isso explica por que o combustível que você coloca no seu posto de gasolina, um posto chamado gasolina, não é gasolina pura. Ele é uma mistura de gasolina mais álcool. Você não vê, é uma mistura homogênea. Perfeito? E aí, se de repente você colocar água nessa mistura,
Vamos supor que você colocou aqui, ó, 100 ml de água. Você tinha aqui 100 ml dessa mistura, ó, 100 ml. Perfeito? Quando você colocou a mistura aqui, o volume ficou em 200 ml. E aí, quando você mediu a parte gasolina, que é essa parte aqui, ó, ela deu um volume apenas de 80 ml. Enquanto que essa parte aqui, certo? De água, o volume aqui de água, tá? O volume total deu 200, né? O volume total. Enquanto que o volume de água aqui aumentou para 120 ml. Então, qual foi a conclusão que você chegou? Que aqui ficou a gasolina 80 ml, mas aqui ficou álcool, mais o que? Água. Por isso que deu 120. Então, quanto é que você tinha aqui? Aqui você tinha 80 ml de gasolina e você tinha 20 ml de álcool. Perfeito? Então, era uma mistura homogênea, onde a gasolina estava com o álcool. Ótimo. Quantos? 100 ml. Aí tu jogou 100 ml de água, fez um volume total de quanto? 200. Fez um volume aqui total de 200. Certo? Mas ficou a parte amarelinha só com 80. Por que que ficou? Porque uma parte do que estava na gasolina foi para onde? Para a água. Que parte foi essa? O álcool. Agora, voltando aqui. Por que que o álcool, tá legal? Ficou com a água? Porque a ponte de hidrogênio é mais forte do que dipolo induzido. Então, o etanol, por ter uma parte apolar, ele se dissolve na gasolina. Mas, se você colocar ele na água, ele vai fazer ponte de hidrogênio, que é uma força mais forte. Ok? Então, quem é mais forte? Ponte de hidrogênio ou dipolo induzido? De ponte de hidrogênio. Perfeito? Por que que moléculas, tá joia, se dissolvem com mais facilidade em outras? A apolar tem tendência a dissolver o quê? A apolar. Então, por exemplo, se eu chegar aí para vocês e falar o seguinte, ó, essa molécula aqui, ó, tá, ó, é uma molécula de gordura. Aí eu pergunto para vocês, a gordura tem uma boa solubilidade na água? Não. Por que que a gordura, ó, vamos só pensar, ó, gordura não tem uma boa solubilidade na água? Porque a parte apolar dela é muito maior do que a parte o quê? Polar. Perfeito? Então, a gordura, ela vai ter uma tendência a se dissolver com mais facilidade em compostos que também sejam apolares. Perfeito? Porque a água, ó, a água é uma molécula muito polar. Perfeito? A água é uma molécula muito polar. Bem, vamos aproveitar então que nós estamos falando de solubilidade, dissolução, para ver um outro fenômeno que nos interessa muito, ok? Que é a solvatação. O que é a solvatação? Pense em um composto iônico, tipo NaCl. Nós vimos que um composto iônico, ele não forma moléculas, ele forma o quê? Cristal. Como é um cristal? Ele tem um cátion e rodeado esse cátion você vai ter vários ânions. Rodeando esse ânion, você vai ter vários cátions.
Por que esse cátion está preso a esse ânion? São forças eletrostáticas. Aonde cátion atrai ânion e ânion atrai cátion. Força muito forte, elevado ponto de fusão. Ponto de fusão, por exemplo, a ebulição desse cara aqui, ó, ponto de fusão é cerca de 1.100 graus Celsius. Para você ter uma ideia. Muito alto. Perfeito? Por isso ele dá origem a sólidos a temperatura que ambiente. Então, quando você escreve NaCl, você escreve NaCl sólido. Aí você colocou ele dentro da água. Ok? Olha o que a água vai fazer. A água vai se aproximar da molécula, do cristal, e vai começar a interagir, a solvatar o cátion. Olha, veja que é o oxigênio que está virado para o cátion, tá vendo? E à medida que ele vai solvatando, ele vai separando ele de quem? Do ânion. Aí o cátion fica solvatado e o ânion também vai. Veja que no caso do ânion, quem fica virado para ele é o hidrogênio. Por quê? Porque a água, nós sabemos que a água, a polaridade dela é o oxigênio, é o negativo, enquanto que os hidrogênios são o quê? Positivo. Como é que se chama esse processo aqui de rodear o sódio? Solvatação. Então eu pergunto para você, a dissolução, certo? Dissolução do sal de cozinha na água depende da quantidade de água? Sim, porque a água tem que solvatar. E à medida que ela vai solvatando aqui, ó, certo? Ela vai entrando aqui no cristal, ok? Ó, vai se aproximando aqui do cloro, ele vai diminuindo a interação e vai separando. E aí vai dissolvendo. Perfeito? Outra coisa, quanto mais próximo esses cátions e ânions estiver, é mais fácil ou mais difícil da água solvatar? Mais difícil. Por isso que existe diferença de solubilidade entre os sais. Então, a solubilidade do sal depende do tamanho do cristal, da forma do cristal, do tamanho do cátion, do tamanho do ânion. Entendeu? Às vezes tem cristais que o cálcio, o metal é grandão e o ânion pequeno. Isso pode ajudar ou pode dificultar a entrada da água, né? Então, aí já é uma outra disciplina que a gente vai ver na universidade. Tá legal?